dia 3 de março, aliás, 20 de março, no qual participou a Federação Amazonense de Futebol, na pessoa do senhor Ivan Guimarães, representante da federação. E nessa manifestação, nessa reunião, todas as equipes, Vossas Excelências prestem bastante atenção, todas as equipes, inclusive o Iranduba, que não se faz presente, representado aqui hoje. Então, se nós fôssemos observar por fora, lá estava completo. Todas as equipes, sem judicializar, sem problematizar, se reuniram, sentaram numa mesa para discutir os termos. O que faremos com o Campeonato Amazonense? Qual será a decisão que nós tomaremos? Com excelências, não se chegou a uma unanimidade. A bem da verdade, nós não precisamos mascarar aqui. Amazonas disse o seguinte: nós discordamos. Penarol levantou e disse o seguinte: nós discordamos. Esses dois votos foram contrários. Não para o encerramento. Aliás, eles gostariam do encerramento. Que se permanecesse esse status que foi deferido pelo presidente posteriormente. As 6 outras equipes, incluindo o Manaus de hoje, que trocou a posição, e aqui, doutor Jaime, eu diria, como bom civilista, que Vossa Excelência com certeza é, um clássico venire contra facto próprio, faz o seguinte: vota pelo cancelamento. E aqui, doutores, não pelo jogo de palavras, não pelo um preciosismo jurídico, doutor Rui. Cancelamento e encerramento. Cancelamento aqui entendido como se o campeonato nunca tivesse existido e não produzisse seus efeitos. Essa foi aquela votação, essa foi a acepção daquele termo. Isso significa cancelamento. No teor daquela reunião. Não estou falando aqui juridicamente, estou falando como todos aqueles que se reuniram naquele dia votaram. 2 equipes pelo encerramento, ou seja, mantenha-se o estado de 5. Perfeito. Excelências, e assim ficou. E o tempo solve todos os problemas, mas a ausência de decisão causa mais problemas. E o que acontece? Não se decidiu, simplesmente parou. A única coisa que foi dita naquele dia é que seriam convocadas outras reuniões, o que não foi feito até hoje. Até hoje. Nós tivemos que judicializar uma questão, porque até hoje não foi feita uma nova reunião. Não foi discutido o critério. Foi colocada a força. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Posteriormente, meses depois, o presidente da federação, o senhor de Sica, se arvora na competência de criar um critério que não tinha sido estabelecido no regulamento. Para que Vossas Excelências entendam como é que funciona o regulamento, um clássico já do futebol amazonense, é dividido em 2 turnos, todos contra todos. E classifica-se os 4 melhores para disputar uma segunda fase, que é um cruzamento olímpico. Primeiro contra 4, segundo contra terceiro. E desse confronto sai o finalista que vai vencer o turno. Em sendo os 2 clubes, o mesmo clube, campeão dos 2 turnos, nós temos o campeão. Em não sendo equipes diferentes, abre-se uma terceira fase. Esse formato, Excelências, Vossas Excelências já conhecem de anos. Porque aqui, doutores, com todas as vênias possíveis, nós não temos novos auditores, nós temos pessoas experimentadas, pessoas que acompanham o futebol. E o que nós tivemos? Nós tivemos, de fato, o encerramento do primeiro turno e, nos idos da segunda rodada, o campeonato. Bom, doutor. Então o senhor Ivan Guimarães, ele toma um critério que não é o critério que é apontado no regulamento. Não foi apontado no regulamento. Foi um critério que ele decidiu. E, doutores, com todas as vênias possíveis, é necessário, sim. O presidente da federação pode muito, mas não pode tudo. O presidente desse tribunal, data máxima vênia, doutor Edson, pode muito, mas não pode tudo. Nós, Excelência, enquanto advogados, podemos muito, mas não podemos tudo. É necessário, doutores, um controle. É necessário o que o professor Lênin dizia, colocar o seu no lugar. Eu não posso, ao arbítrio da federação, colocar um critério unicamente
pessoa, sem convocar uma reunião anteriormente. Excelências, dito isso, foi ajuizada uma medida inominada. A medida inominada que virou o processo número 39 e que posteriormente foi unificado com o número 40. Cumprimento a todos os senhores que chegaram agora. E, doutores, eis o ponto. O que vossas excelências decidem hoje será muito possivelmente aquilo que nós queremos. E o que é a EPD nacional? O que é que o FAST? O que as outras equipes propõem? E aqui nós não queremos nos manifestar. É assim, não. Propor. Porque desde o primeiro pedido, doutores, nós pedimos para que fossem intimados todas as EPDs, inclusive aquelas que discordam de nós. Para que todos fossem ouvidos e nós tivéssemos uma construção democrática. E explico a necessidade dessa construção democrática, invocando, doutores, uma circular de número 53 da Confederação Brasileira de Futebol e peço que vossas excelências ouçam com muita atenção. Porque, posteriormente a essa decisão, ao nosso ver, precipitada da face, a Confederação Brasileira de Futebol dá uma manifestação, expede um circular, dizendo o seguinte, irei ler. Prezados presidentes, se referindo aqui aos presidentes das federações, como é de conhecimento geral, as decisões tomadas no plano dos campeonatos estaduais interferem diretamente na qualificação das equipes para disputa de determinadas competições de âmbito nacional coordenada pela CBF. Perfeito? Impacta? Claro. Nós estamos discutindo aqui vaga de Copa do Brasil, vagas na Série D, interfere diretamente. E ele continua. Nesse sentido, considerando o cenário de incertezas enfrentado neste momento, com o objetivo de manter estabilidade jurídica, grifo nosso, diz o seguinte, e técnica das competições, além de se preservar a legalidade das mesmas, serve o presente para recomendar que as federações que pretendem encerrar seus campeonatos sem a conclusão de todas as partidas originalmente previstas ou terminá-los em campo, mas com critérios diferentes dos estabelecidos nos regulamentos publicados, somente o façam, somente, doutores, o façam mediante aprovação unânime em conselho técnico convocado de forma extraordinária para apreciação de tal matéria. Somente de maneira unânime, doutores. Isso é Confederação Brasileira de Futebol. Como é que eu posso ter aqui, e excelências, eis aqui a razão de ser do meu pedido. Por que que eu peço para que o critério estabelecido seja o ranking das clubes? E por que Mesordial vem dizendo, como é que eu posso ter uma mesma pessoa, ter um mesmo cargo e decisões diferentes? Em 2011, nós temos um precedente importantíssimo. Disputavam a segunda vaga na Copa do Brasil, FAST Nacional. E vem uma vaga de uma outra federação que não conseguiu enviar sua equipe. E naquela oportunidade, o mesmo presidente, representado aqui na mesma pessoa, mesmo cargo sendo impessoal, decide da seguinte maneira. Doutor. Da seguinte maneira, ele diz o seguinte, o critério é o ranking de clubes. Se serve em 2011, doutores. Se o critério, quando não se adota, quando não é possível chegar a uma conclusão em campo, é ranking de clubes, em 2011 serviu, inclusive prejudicou o FAC. Em detrimento do nacional. Por que hoje seria diferente? Por que a decisão do presidente seria diferente? Isso é, senhores, estabilidade, isso é segurança jurídica. Mas, doutores, aqui eu não termino meu pedido. Vossas excelências têm todo o direito de discordar do meu posicionamento. Por isso, subsidiariamente, excelências, o que nós pedimos é o seguinte, que se faça para novos problemas que surgem, já que esse problema não foi igual ao de 2011, se vossas excelências entenderem, que volte, se retorna, o futebol se joga em campo, se decide, se faça um campeonato, doutores, no segundo turno, espere, mas decida-se em campo, porque todo mundo que não tiver participado desse campeonato efetivamente, doutores, nós não podemos fazer um Frankenstein, que volte para campo, que determine-se. E, doutores, por que eu falo isso? Porque qualquer decisão que for fora desses modelos
caberá uma impugnação e uma discussão muito válida. Nós não discutimos aqui o mérito, a discussão do Amazonas, nós não discutimos a impugnação do Penharol, nós queremos campo, nós queremos jogo. Por quê? Quando do encerramento do primeiro turno, o Sacha estava e passou a metade do primeiro turno fora da zona de classificação. Nós não podemos fazer aqui um exercício de futuro. Mesmo a EPD Manaus, que ganhou o primeiro turno, que garantia teríamos que ganharia o segundo? Basta lembrá-los que o campeão do primeiro turno ano passado não foi o campeão amazônico. Por isso, doutores, vossas excelências hoje têm um dever, não só com os clubes, mas com toda a sociedade amazonense, de dar segurança jurídica. Essa segurança jurídica, essa estabilidade da competição é que precisa ser preservada. A competição não chegou ao fim. E se chegou ao fim, respeite-se a maioria do que foi decidido anteriormente, já que não se chegou à unanimidade, que pelo menos a maioria, porque isso é a democracia, doutor. Se nós temos 6 votos a 2, ganha os 6 votos, não é a decisão ideal? Certamente que não é, mas foi a decisão que deveria prevalecer, porque foi assinada, foi colegiada, foi fruto de todos. Igual vossas excelências quando votam. Pode ter um posicionamento vencido, pode ter algo, sim, mas vossas excelências, uma vez debatido, prolatado o acordo, segue-se a pauta. Assim devemos. Doutores, por todo o exposto, e a minha última tese, se vossas excelências não entenderem pela primeira, nem pela segunda, não existe como, talvez, não entender pela terceira. Qual é a solução que pode ser? O único turno que nós tivemos encerrado foi o primeiro. Eu não posso misturar primeiro e segundo. Mantém-se a classificação do campeão, porque foi o único finalizado. Foi o único finalizado. Eu não posso ter primeiro, segundo e terceiro. Prestem bastante atenção sobre a questão do rebaixamento. Se eu digo que há um campeão, não há problema. Mas se vossas excelências dizem que o que vale é aquele resultado, como é que fica? Será que vale, doutor, ter um rebaixado antes do final do campeonato? Diga o Fluminense, que tanto lutou para fugir do rebaixamento, contra 99% de uma possibilidade. Será essa a nossa justiça? Excelências, isso posto, não irei me alongar, doutores. Eu só peço o seguinte, vossas excelências, lembrando do grande poeta mineiro, Leão de Formosa, que disse que o homem sábio sabe que a vida é viscosa, que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a fera. Nesses debates, nesses entreveros, nessa discussão, doutores, que vossas excelências possam pegar os pontos de partida e de chegada. E que vossas excelências saibam conectar todos os pontos para fazer hoje uma pérola jurídica. Hoje, as 4 equipes confiam em vossas mãos, até mesmo, porque se fosse somente ela, nós já teríamos uma maioria. Nós já teríamos, só por essa, por não estar aqui, nós já teríamos. E a democracia é isso. Não é o governo onde nós temos uma unanimidade, mas onde a maioria prevalece. Essa é a manifestação do